Olá, alma abençoada! Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura para o signo de Escorpião. Essa é uma leitura intuitiva e espiritualizada, então você não precisa perguntar nada, não precisa mentalizar nada. Basta você abrir o seu coração e a sua mente para se conectar aqui comigo e receber os aconselhamentos que a espiritualidade tem para você. Essa é uma leitura atemporal também, o que significa que não importa quando você vai assistir a esse vídeo, quando esse vídeo vai chegar até você, porque eu acredito, confio muito na lei da atração, então se você está aqui agora, acredite que isso não é por acaso, é porque realmente esse é o melhor momento para a nossa conexão e para você receber essa mensagem que o universo e a espiritualidade têm aqui para você. E para nós abrirmos esse campo de energia e estabelecermos a nossa conexão, eu vou convidar você, primeiramente, a respirar profundamente. Se você quiser, pode fechar os olhos e continue respirando. E primeiramente eu agradeço aos seus guias espirituais por terem trazido você até aqui, agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a essa equipe espiritual e a essa egrégora oracular maravilhosa que permite que esse trabalho seja possível, e peço que essas entidades abram os portais e canais mais adequados para esse trabalho, para essa leitura de Escorpião e para que a nossa sintonia seja estabelecida. Peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem e que abençoem esse momento e essa leitura para que possamos nos conectar da maneira melhor e mais elevada com a verdade superior e com a espiritualidade superior. Peço que sejam abertos também os registros akáshicos de Escorpião para que seja possível a conexão com as leis divinas, a lei da verdade, as leis do tempo, e para que seja possível também a reprogramação, ressignificação e limpeza dos registros limitantes e de tudo aquilo que possa estar atrapalhando ou impedindo o fluxo da prosperidade na vida de quem está me ouvindo neste momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos lá, Escorpião, verificar quais são as energias iniciais que estão aqui para você, disponíveis nesse campo de energia, disponíveis nesse campo coletivo. Peço para que você se concentre para poder receber essa mensagem, que você acolha no seu coração essa mensagem da melhor maneira, da maneira como fizer sentido para você. E que você realmente abra seu coração para essa comunicação espiritual. Então vamos ver Escorpião. Quais são as energias iniciais do campo de energia de Escorpião? Vamos lá. Para Escorpião. Certo. Muito interessante a sua energia. Eu vejo aqui um processo de descoberta. Autodescoberta e também aquisição de conhecimento, de uma certa forma. Eu sinto que tem alguns canais que já estão se abrindo na sua vida e que muito provavelmente vão se abrir cada vez mais. Eu sinto aqui, primeiramente, por conta dessa carta, que é o Sim, que você veio de um ciclo na sua vida e que você vem vivendo situações em que você tem tido que simplesmente aceitar a realidade das coisas, a realidade da vida, que você teve que aprender a se conformar com determinadas coisas e parar de lutar contra o fluxo do universo e contra o fluxo da vida. Eu sinto que você veio nessa jornada mesmo de aceitação das coisas, autoaceitação também, aceitação dos seus processos interiores, e eu sinto que você veio crescendo e se elevando vibratoriamente também. Eu sinto que você evoluiu bastante nesses últimos anos da sua vida, na verdade. Eu sinto que pelo menos pelos últimos 3 anos você veio passando por processos de algumas finalizações e ao mesmo tempo de você acertar alguns pontos que estavam talvez desajustados dentro de você com relação ao seu processo de autoconhecimento. Então você vai fazer o seu encaixe da forma como for melhor, mas eu sinto aqui mesmo em você uma superação de muitas dificuldades. Eu sinto que você teve que enfrentar muita coisa, não só nessa encarnação, mas em outras encarnações pregressas também. E a partir da sua aceitação de até mesmo voltar aqui para a Terra, porque eu sinto que não é a sua primeira passagem por aqui, então o fato de você ter aceito
essa missão, de uma certa forma, de estar aqui de novo, te conectou muito com um processo de ascensão energética e espiritual. Isso é uma coisa muito bonita, mas tá longe de terminar. Então, o que está aparecendo aqui, para essa nova fase da sua vida e tudo mais, é o seguinte, que talvez você esteja se descobrindo como um ser das estrelas. Existe uma grande possibilidade aqui de você talvez ter tido sonhos, ou então ter tido alguma projeção astral, ou então é possível que você tenha vivido alguma situação que te colocou em contato com as estrelas, com os povos das estrelas, com a sua ancestralidade espiritual, a sua ancestralidade interplanetária, ou se você não passou por esse processo ainda, é uma etapa importante do seu processo de evolução daqui para frente, que você se conecte com essa sua ancestralidade cósmica, porque você vai encontrar muitas respostas. Por enquanto, eu sinto que você aceitou muita coisa simplesmente porque você não conseguiu enxergar uma outra saída, ou porque você não conseguia fluir da forma como você gostaria, por aquilo que você tinha planejado para sua vida e coisas desse tipo. Então não é que você também disse sim para as coisas e que você aceitou apenas de bom grado. Algumas coisas você aprendeu a aceitar, você aprendeu a se harmonizar, você aprendeu a fluir, então tudo bem, você continuou seguindo a vida. Mas tem alguns processos e algumas energias que eu sinto aqui em você, que você teve, de uma certa forma, a obrigação de aceitar, porque meio que não tinha outra escolha mesmo. Então, o que eu sinto aqui de você é que muitos dos processos que você aceitou apenas superficialmente, daqui pra frente você vai entrar em um movimento de aceitação em um nível mais profundo, porque você vai entender que se você está aqui, isso não é por acaso. Então, mesmo que você sinta que você não está em casa, aqui no planeta Terra, ou então onde você mora fisicamente, seja na casa mesmo, ou então no apartamento, ou na cidade, ou no país, ou alguma coisa assim, mesmo que você sinta que você não está exatamente no lugar certo, aqui eu sinto você entrando em uma conformidade maior com o fluxo da energia e com o fluxo da vida, e eu sinto uma energia te direcionando para algo melhor. Eu sinto que tem uma luz no horizonte se abrindo para você, e eu sinto que algumas surpresas vão acontecer de uma certa forma, e vai haver alguma espécie de comunicação espiritual ou alguma coisa nesse sentido que vai trazer cura e limpeza para o seu campo de energia, mas é tudo uma questão de você aceitar esse processo também e aceitar a possibilidade de você passar por essa limpeza, de você passar por essa cura e por essa purificação que eu estou enxergando aqui. Assim como você veio aceitando tantos processos na sua vida, e de coisas, inclusive, até que te fizeram sofrer e que foram muito difíceis de você superar, então por que não, agora, aceitar um processo que vai ser mais leve, que vai ser mais fluido, que vai te trazer mais felicidade e plenitude também? Então, se você já aprendeu a dizer sim para os processos da vida e do universo, é apenas mais um passo de você olhar para o horizonte e dizer sim para essa próxima etapa da sua jornada. E agora vamos ver as energias mais específicas do seu campo de energia, e vamos identificar as áreas da vida, o que mais está vibrando, e vamos entender exatamente o que os seus guias espirituais querem falar para você. Então vamos lá. Realmente, você passou por muita coisa. Nossa. Sua energia tá um pouco pesada, não vou mentir. Você passou mesmo por muita coisa. Então, eu sinto aqui em você uma energia geral de você ter em alguns momentos entrado em um estágio de bastante desgaste e de você até se desanimar muito com as coisas. Eu sinto uma energia da sua vitalidade até um pouco baixa, de tanta coisa que você teve que passar, de tanta coisa que você teve que superar, e não só a nível físico, no sentido dos afazeres da vida, do dia a dia, da rotina, do trabalho, da família e tudo mais, mas também a nível energético, a nível espiritual, no nível mais sutil, com relação às suas questões de consciência, com relação ao seu processo de autoconhecimento. Eu sinto que você teve feridas muito profundas e muitas questões aqui que te trouxeram para processos de cura que não foram necessariamente fáceis. Então, o que eu tô vendo aqui é que você agora tá entrando em uma fase da sua vida em que você vai perceber algumas coisas ficando um pouco mais fáceis. Você vai perceber que até mesmo coisas que antes você tinha muita dificuldade para fazer, que por você ter evoluído, por você ter desenvolvido uma certa maestria com relação a determinados processos e a determinadas atitudes que você precisa ter na sua vida e na sua rotina,
que tudo vai ficar mais fácil, que as coisas vão se organizar de uma forma mais fácil e que você vai poder contar também com o auxílio da espiritualidade para poder te conduzir. Mas a grande questão é que eu sinto que você ainda carrega dentro de você alguns traumas, algumas questões um pouco pesadas, assim, de você talvez ainda não ter integrado plenamente alguma questão que ainda precisa ser integrada. Isso seja um trauma, seja um processo de sombras, seja alguma coisa que te fez sofrer, alguma coisa que, na verdade, até já era para ter ficado para trás, mas você ainda não conseguiu realmente deixar para trás plenamente, justamente porque você carregou aquilo durante muito tempo. Então é como se você talvez até não soubesse viver sem essa dor, esse peso, ou o que quer que seja que você está carregando a nível emocional. Mas eu sinto que o ciclo, na verdade, de dor e sofrimento já acabou. E agora, o que está acontecendo ainda é o resquício da energia, é a reverberação da energia que você ainda carrega dentro de você. E o que eu percebo aqui é que você tem bastante proteção espiritual, mas que você precisa trabalhar junto com a espiritualidade, que você precisa ativar energias espirituais e que isso vai ajudar você bastante em um processo daqui pra frente também. Mas de qualquer forma, o que eu sinto é que toda a luta é algo que já ficou para trás. Então, eu não sinto você aqui em um movimento de você ainda ter que continuar lutando. Eu sinto agora você entrando em uma fase de muito mais regeneração, na verdade. Porque você carregou muita coisa mesmo junto com você. Você teve que passar por grandes superações, grandes desafios, grandes obstáculos e que exigiram muito de você, a nível psicológico, a nível emocional e a nível espiritual. E até a nível físico também, mas principalmente no nível não físico eu sinto que foi o trabalho mais pesado. Então eu sinto até que talvez, pode ter sido o seu caso, de você ter tido que enfrentar uma depressão, uma energia mais densa, de você realmente ter precisado de ajuda, de até mesmo alguém para te erguer. E esse alguém, eu sinto que para algumas pessoas isso pode ser sim alguém encarnado, né, uma pessoa materialmente falando, mas para muitas pessoas aqui, acredito que para a maioria que vai assistir essa leitura, a sua ajuda foi muito mais espiritual. Foi dos seus guardiões, das suas guardiãs, dos seus guias espirituais, dos seus mentores, porque eu sinto que é como se você tivesse sentido durante muito tempo muito só. Muito sem ter com quem contar, sem ter com quem se abrir. E aí então você teve que lidar com as suas próprias questões. Então, eu vejo aqui uma energia que de uma certa forma até me entristece um pouco, porque eu sinto que você passou por muita coisa. E muito mais até do que você imaginava que você fosse precisar passar. Então, agora que você já atravessou a montanha, você precisa entender que chegou a hora de deixar o passado para trás. Que agora é o momento de você processar o seu luto, principalmente se o seu caso foi de você ter perdido alguém, de alguém ter morrido, né, de alguém ter passado por outro plano, ou então se você teve que passar por um processo, por exemplo, de demissão, né, de perder um emprego, ou então do fim de um relacionamento, alguma coisa assim. As finalizações precisam terminar de ser processadas. O processo de luto precisa acontecer porque eu sinto você ainda carregando uma energia muito pesada junto com você e que, na verdade, já acabou. Mas você ainda tem um certo apego a alguma espécie de sofrimento de algo que você já passou. Então, preste atenção nisso, pensa como que isso ressoa com você, sobre o que eu estou falando aqui, sobre o que esse jogo está falando, o que os seus guias espirituais realmente querem de você nesse momento. O que realmente você ainda não processou que você precisa deixar para trás. Eu sinto que tem aqui um processo de perdão. E esse perdão é uma coisa que não é para os outros, é para você. Você precisa, da mesma forma que você teve que aprender a aceitar e se conformar com muita coisa, aqui eu sinto que o processo do perdão para você é isso também. É você se conformar com o que aconteceu com você e você simplesmente perdoar a si pelo que você passou, pelas vibrações que você cultivou, que ressoaram com aquele acontecimento trágico, para você conseguir superar esse acontecimento de fato. Porque, realmente, eu sinto que o evento em si, eu não sinto mais que você ainda tá no momento de estar sofrendo. Eu não sinto que você tá realmente, assim, ainda passando pela situação em si. Mesmo que talvez ainda possa estar acontecendo alguma coisa, se estiver ainda, é muito já na finalização. Então, você já pode soltar. Vai soltando essa energia, porque o seu campo espiritual tá muito para baixo. Eu sinto você, assim, numa energia que a sua energia vital tá muito esgotada. Eu sinto você com um cansaço muito extremo,
com relação a tudo que você tem pra fazer e tudo mais. É como se você não tivesse motivação, às vezes, pra conseguir fazer as coisas e pra poder seguir o seu caminho, pra poder, enfim, realmente se dedicar ao seu sucesso, à sua prosperidade, coisas desse tipo. Então, o que a espiritualidade tá trazendo aqui pra você é o seguinte: você passou por muitos processos espirituais pesados e agora o que você precisa fazer é permitir que todas as falhas energéticas que ficaram no seu campo sejam regeneradas. Porque aqui existe um processo de cura e regeneração real que está acontecendo e que vai acontecer ainda, que ainda, enfim, está em partes em processamento, mas o que eu sinto aqui é realmente uma energia de cura, uma energia de purificação, uma energia de você se tornando uma pessoa muito mais leve, muito mais aberta psicologicamente, emocionalmente, para as energias do universo, porque você não vai mais ter as expectativas negativas, as expectativas de sofrimento, porque eu sinto que durante muito tempo na sua vida você carregou energias junto com você, que colocaram você nesse lugar de você achar que as coisas ruins iam acontecer com você. Então é como se você tivesse criado a sua própria realidade de desgraça. É aquela história de cavar a própria cova, sabe? Eu sinto que foi isso que você fez. Você cavou a sua própria cova, mesmo que tenha acontecido alguma coisa com outra pessoa, ou enfim, né? Porque, como eu falei, pode ser que tenham pessoas aqui que estejam passando realmente por processos de luto por conta de pessoas que faleceram, que foram pro outro lado e tudo mais. Então, o que eu sinto aqui é que, se esse for o seu caso, ou se o seu caso for, por exemplo, finalização de relacionamento, alguma coisa assim, o que eu percebo é que você vai ficar bem. Você vai conseguir seguir em frente. E eu sei que quando a gente tá na dor, a gente precisa curtir aquela fossa também. É isso que é processar o luto. Então, chora o que você precisa chorar. Eu sinto aqui uma energia mesmo de que você precisa pôr muita coisa pra fora. Chora o que você precisa chorar, deixa embora. Deixa tudo isso embora, porque você não merece ficar carregando tudo isso junto com você. Eu tô até me emocionando aqui porque eu sinto que você é uma pessoa que tem muita luz dentro de você e a sua vida tá prestes a abrir em novos horizontes e em tanta coisa bonita, mas para você poder realmente seguir essa nova jornada da sua vida, você precisa seguir esse caminho com mais leveza. Você precisa entender a simplicidade da vida, entender que tudo pode acontecer de uma maneira fácil, de uma maneira leve, contanto que você tenha expectativa positiva, contanto que você confie na espiritualidade e que você confie na sua sorte e que você acredite e entenda o quão fortes são as bênçãos que o universo tem para dispor para você na sua vida e no seu caminho. Então o que eu sinto aqui é que você tem já muita força, muito poder espiritual, que você tem muita luz dentro de você, mas você se apagou. Durante um bom tempo eu sinto que você se apagou, eu sinto que aconteceram coisas que colocaram você muito para baixo, que colocaram você numa energia assim que é aquela coisa, dá dó de ver, sabe? Porque eu tô vendo aqui uma energia tão brilhante, mas que foi tão sufocada e que foi tão, assim, esmagada, que é como se você tivesse olhado pro universo e falado, nossa, universo, mas o que eu fiz? Sabe? O que eu fiz pra merecer isso? O que eu fiz pra eu precisar passar por isso? Nossa, sabe? Eu não tava esperando. Eu não tava esperando que eu fosse ter que lidar com tudo isso ou que eu fosse ter que enfrentar essa avalanche tudo de uma vez. Mas você enfrentou e você sobreviveu. Então, o processo para você agora é realmente a aceitação de que já passou, de que você já viveu o sofrimento que você precisava viver, você já passou pelo karma e pelo processamento kármico que você precisava passar. Agora é uma questão mesmo de você se regenerar e de você se colocar nesse lugar de entender que a vida daqui pra frente só tem como ser melhor, porque o pior já ficou pra trás, tá bom? E agora vamos ver quais são as energias para o fechamento dessa leitura, quais são os conselhos finais para você, para o seu campo de energia. Vamos ver o que os seus guias espirituais têm a te dizer. Certo. A primeira carta já me trouxe uma questão um pouco complexa, que é o seguinte: eu sinto você muito querendo seguir em frente, mas ao mesmo tempo eu sinto você com medo, e que poderia até ser associado ao medo do sucesso. O medo das coisas darem certo, o medo de, nossa, e se tudo der certo e eu não souber lidar com isso? Então, existe aqui um questionamento da própria espiritualidade com relação a você que diz o seguinte: você tem muito poder
e você tem muito poder de manifestação, em especial, mas quanto mais você manifesta e quanto mais longe você vai chegando, parece que quanto mais perto você chega do seu objetivo, mais você começa a surtar, sabe? E a energia aqui tá falando o seguinte, que tem muitas questões de condicionamentos que você passou na sua vida, na sua encarnação, que colocaram você no lugar de você ter que se encaixar numa caixinha, de uma certa forma, e de você ter que aprender a lidar com aquilo que era jogado pra você. Então, se você recebeu um monte de lixo, por exemplo, quando você era criança, se você foi uma pessoa que sofreu gaslighting, se você foi uma pessoa que foi abusada ou alguma coisa assim, eu tô sentindo energia pesada aqui. Então, não é à toa que você tem medo das coisas darem certo. Por quê? Se quando você começava, talvez, a brilhar, vinha alguém e te batia. Ou então vinha alguém e falava pra você que você não podia ser aquilo que você queria ser, ou alguma coisa assim. Então, como que você vai conseguir romper com isso? Então eu sinto que existe sim uma necessidade aqui de você romper com padrões que vêm principalmente da sua infância. Eu sinto aqui você numa urgência por crescer, por amadurecer, por se tornar uma pessoa mais adulta, mas ao mesmo tempo eu sinto um pouco de medo, porque principalmente no sentido do campo familiar paterno, tem algum desajuste, tem algum desequilíbrio, tem alguma coisa que você ainda precisa superar no sentido de romper alguns laços, talvez com a figura paterna que você teve, ou então a figura de energia masculina que você teve como referência, para que você, olhando para essa energia, você diga, não, eu não mereço isso, eu não mereço esses abusos, eu não mereço que essa pessoa, né, fale comigo da forma como ela fala, que ela me sabote do jeito que ela tenta me sabotar, ou então que a gente tenha que viver nesse eterno estágio e estado também de competição, por exemplo. Então, o que eu sinto aqui é que, assim, tem uma energia yang desajustada, essa que é a questão. Então, talvez você ainda não tenha conseguido realmente prosperar, ter sucesso e chegar onde você quer chegar na sua vida por conta de traumas relacionados à energia masculina, que é a energia yang, e que não necessariamente está associada a um homem ou a um pai, biologicamente falando, né? Mas é uma energia que diz de uma pessoa na sua vida que foi uma referência de energia yang para você. Então você precisa identificar quem foi essa referência para você e como você recebeu essa energia yang, que é a energia que nos ajuda no direcionamento para a vida e em você conseguir conquistar os seus objetivos e obter sucesso e realmente ir até a linha de chegada sem desistir, com determinação, com persistência. Porque eu sinto aqui você numa energia de muita frustração, porque você chega muito perto, às vezes, de conseguir o que você quer e, de repente, tudo desmorona. E isso acontece porque lá no fundo do seu inconsciente tem uma crença, muito provavelmente, que ressoa com a seguinte afirmação. Se isso der certo, essa pessoa vai me odiar, ou então essa pessoa vai me perseguir. E vai ser muito pior. Então, eu prefiro me frustrar e não atingir esse sucesso do que eu ter que lidar de novo com aquela dor, aquele trauma, aquele sofrimento que aquela pessoa me causou. Então, veja como que isso ressoa para você, veja como que você pode trabalhar isso. Existem muitas terapias e muitas técnicas que podem ser aplicadas para poder resolver esse tipo de coisa. Se você precisar de alguma ajuda nesse sentido, eu faço várias sessões e tenho vários tipos de trabalhos que podem ajudar com isso, inclusive trabalhos coletivos. Então é uma questão de procurar e de se conectar de fato para que você consiga curar as questões que estão dentro de você, porque eu sinto realmente que está faltando alguma coisa ainda para você conseguir realmente prosperar e as coisas darem certo, mas é muito pouco. Eu sinto que falta muito pouco para você conseguir transcender as suas questões de sombra e os processamentos de coisas que ainda não foram perdoadas, mas assim que você conseguir fazer isso, com certeza a sua vida vai brilhar muito e você vai se tornar uma versão de si que você nunca imaginou que você fosse capaz de ser. Então, essa foi a leitura para você. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido e espero que você possa realmente usar esses aconselhamentos da espiritualidade para o seu bem maior, para que a sua vida possa progredir e para que você realmente seja o melhor que você pode ser e para que você prospere e para que tudo de melhor e mais elevado que o universo tem à sua disposição realmente chegue para você. Gratidão por você ter se permitido estar aqui comigo, por você ter me assistido, por você ter permitido essa nossa conexão e um beijo no seu coração.